Estamos começando a nossa live, né? A nossa live no estudo de Apocalipse. Hoje estudaremos o capítulo 14. Amém, irmãos? Semana passada nós fizemos a live com o capítulo 14, mas acontece que não conseguimos salvar o vídeo para que os irmãos pudessem acompanhar durante a semana. Então eu faço essa ressalva, irmãos. Estamos aí repetindo esse conteúdo, porque é importante que ele fique gravado, é importante que os irmãos possam ouvir esse vídeo, pelo menos ouvir durante os seus afazeres domésticos ali, lavando o carro, lavando a louça, não sei. A vida é corrida, né, irmãos? Mas a gente tem que estar em contato, a gente tem que estar estudando a palavra de Deus, principalmente no que diz respeito ao Apocalipse, né? Um tempo que está se aproximando e talvez até nós participemos dele. Amém? Então agradeço ao pastor Rafael Araújo, amém? A Igreja Assembleia em Deus Vitória Plena, da Vila do Boa, pela oportunidade de estarmos começando esse estudo, amém, irmãos? Hoje estudaremos Apocalipse, capítulo 14. Eu peço aos irmãos que estejam com a Bíblia em mãos aí, amém? E acompanhem aqueles que estão acompanhando a live. Hoje, excepcionalmente, não haverá grande presença nessa live. Por quê? Porque nós não fizemos uma grande divulgação. O principal de hoje é deixar essa live gravada. Amém, irmãos? Então vamos lá. Diz a palavra de Deus. Eu queria que os irmãos, algum irmão que estiver assistindo, dê o feedback, amém? Estamos usando o microfone hoje, então o som tem que estar bem melhor do que estava na semana passada, amém? Por favor, mandem mensagem, digam que se está bom o som ou não, amém? Apocalipse capítulo 14. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinham escrito o nome dele e de seu pai. E ouvi uma voz no céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de harpistas que tocavam com a sua harpa. E cantavam com um novo cântico, diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem ao Cordeiro para onde quer que ele vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Amém, queridos? Vamos entender aqui quem são especificamente esses 144.000. Amém? Nós já fizemos o estudo sobre os 144.000. Há aqueles que acham que 144.000 é o número literal. Há aqueles que acreditam que 144.000 são aqueles que vão ser salvos de Israel, amém? Que é a terra prometida. E há aqueles que acham que 144.000 são aqueles que a serviço das duas testemunhas, né, são israelitas e vão sair evangelizando o mundo todo. Amém? São servos do Senhor. Por que o número 144.000? 144.000 é o resultado de 12 vezes 12 vezes 1.000. Amém? Isso é o motivo de que eu acredito que esse número não seja literal. Por quê? 12 vezes 12, o primeiro 12, se referiria às 12 tribos de Israel, né, o povo de Deus, o Antigo Testamento,
a velha aliança. O novo 12 seria o número dos 12 apóstolos, né? Ou seja, o reino de Cristo na terra, o evangelho, a nova aliança de Deus conosco, vezes 1000. 1000 o quê? Um número de totalidade, um número infindável. Amém, irmãos? Eu creio, sinceramente, que 144.000 é um número muito pequeno. 144.000 é o número de uma pequena cidade, um pequeno povoado, né? Mas, fato é que esse número de pessoas, esse número de servos, esse número de crentes relatados aqui, não são, como alguns teóricos afirmam, a totalidade do povo, a totalidade da igreja, a totalidade daqueles que foram arrebatados. Amém, irmãos? Por quê? Porque a própria Bíblia cita aqui, amém? São pessoas especiais, são pessoas que pagaram um preço a mais. Amém? São aqueles que têm o nome de Deus escrito na testa. Amém, irmãos? Então não é qualquer crente, embora seja salvo, que vai participar desse momento, que vai participar desse louvor, que vai participar desse cenário. Amém? É um cenário celestial? Irmão, eu creio que não. Eu creio que seja literal. Mas veja bem, são pessoas aonde? Nós vimos no outro capítulo, né? Que aqueles que morreram por Cristo durante a grande tribulação serão honrados. O quê? De que forma? Vão participar, vão estar diante do trono. Mas agora, irmãos, nós vemos pessoas que, como diz aqui na passagem, não se casaram, ou seja, é aquele tipo de servo, irmão, que dedica 100% da sua vida à obra de Deus, né? E não quer saber nem mesmo de estabelecer uma família, de ter um lar, de criar filhos. Ele quer 100% do seu tempo focado na obra, focado no evangelho, focado nas missões. É uma categoria especial de servos de Deus. Amém? E aqui diz que eles foram comprados. Como eles foram comprados e como eles são primícias, eu acho que dificilmente a palavra de Deus aqui se refere aos israelitas. Por quê? Porque os israelitas são sempre citados na Bíblia como remanescentes, nunca como primícias, né? Aqui talvez primícias sejam aqueles que se dedicaram, entregaram toda a sua vida a Cristo desde o início dos séculos, desde tempos passados. Amém? Mas há várias abordagens, há várias teorias. Eu quero voltar a repetir e enfatizar, irmão. Escatologia não é ciência exata. Amém? Eu não estou aqui para impor um dogma aos irmãos, impor o meu ponto de vista, a minha fé. Os irmãos têm a liberdade para fazer a sua interpretação de acordo com aquilo que está estudando. Amém? Eu creio que ninguém vai para o lago de fogo por ter errado em um detalhe ou outro. Amém? Aqui é um estudo, uma tentativa e erro. Amém, irmãos? Assim como Jesus veio à Terra e muitos não o reconheceram, nós podemos estudar Apocalipse e errar em muitas coisas, mas a gente tenta acertar no máximo possível. Amém, queridos? Então... tem um comentário aqui. A pastora falou, acredito que sejam as pessoas que vão ser salvas depois do arrependimento da igreja. Esse arrebatamento. Aí seria durante a grande tribulação, né? Sim. Há essa teoria mesmo, que são pessoas salvas durante a grande tribulação. Amém. É uma das vertentes. Amém, queridos? Eu creio aqui, o contexto dessa parte, desses parágrafos, são o quê? São de recompensa. Assim como foi lá no outro capítulo, onde nós vimos
aqueles que, os mártires, né? Aqui também há um contexto de honra e recompensa. Honra a quem? Honra a Deus. Mas no privilégio de quê? No privilégio de estar diante do trono, participando da glória de Deus. Amém, queridos? Por que Monte Sião? O Monte Sião foi onde Davi tomou a cidade, né? Ele veio ali e tomou posse. Ele teve certeza de que Israel estava tomado no Monte Sião. O Monte Sião foi onde Jesus apareceu ressuscitado, né? O Monte Sião foi também onde o Espírito Santo apareceu. Amém, queridos? E a Bíblia diz lá em Salmos 125:1, Salmos 125:1. Vamos lá, irmãos. Os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém, irmãos? Vocês vão ver no derramar das 7 taças que todo monte, toda montanha será derrubada. Por quê? Porque haverá um terremoto como nunca se viu no planeta. Amém, irmãos? As 7 taças são o quê? As 7 taças são as últimas pragas, a consumação da ira de Deus sobre a humanidade. Amém, irmãos? E aqui nós estamos já no limiar desse acontecimento. Amém? Então, concluindo, 144.000 são aqueles que não se casaram, são aqueles com o espírito missionário, vão aonde Cristo vai, eles vão atrás, amém? Eu creio que aqui vai estar contemplado aqueles servos, aqueles dedicados de todos os tempos, amém, irmãos? Jesus falou daqueles que morreram por Cristo durante a grande tribulação, e aqui fala daqueles que entregaram a sua vida a Cristo, amém? Aqui diz que na sua boca não se achou engano. E qual é a honra dele, irmãos? A honra é que a gente vê durante o Antigo Testamento, né? Abraão subiu no monte para entregar o seu filho Isaque. Elias subiu ao monte, né? Noé, a arca, pousou no monte. Moisés subiu ao monte. Amém, irmãos? Sempre os homens de Deus subiram ao monte para estar com Deus, para honrar a Deus, para erguer o altar a Deus. Amém, irmãos? Mas aqui nós vimos que o altar, o trono de Deus, desce do céu até o monte. Por quê? Porque homens e mulheres dedicaram toda a sua vida a Deus. E qual é a honra? Deus vem até eles. Deus traz a sua comitiva. Deus traz os seus anjos, os animais que estão diante do trono, e coloca eles em cima do monte para estar com eles, para ser louvado por eles. Amém, queridos? Num cântico que só eles sabem. Amém, queridos? Então Deus, ele não deixa nenhum sacrifício seu, nenhuma dedicação. Tudo que você dá a Deus, você recebe multiplicado. Amém, irmãos? Sempre que você dá glória a Deus, você vai receber multiplicado. Amém, queridos? Não apenas um dia ou outro, vai receber por toda a eternidade. Amém, queridos? Tudo que você glorifica, tudo que você faz de bom, glorifique o nome de Deus. Glorifique a Deus. Seja fiel a Deus. Busque a perfeição diante de Deus. Amém, queridos?
Vamos continuar. Aqui, irmãos, 3 anjos proclamam o juízo de Deus. Amém? E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus, dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e a fonte das águas. Amém, queridos? Aqui nós vamos ver a sequência de 3 anjos. O que são esses 3 anjos, irmãos? Esses 3 anjos vão enunciar em todo o planeta, em toda língua, em toda nação. Eles vão sair voando pelos céus e eles vão proclamar o último apelo. Amém, irmãos? A última proclamação do Evangelho. Por quê? Porque aqui, irmãos, está chegando as 7 taças. E as 7 taças, veja bem, no contexto em que a gente estuda, durante as 7 taças, a igreja já não vai estar mais na terra. Os irmãos que passaram pela tribulação já foram derrotados. Já foram ceifados. A gente vai falar sobre a ceifa e a vindima. Amém? Já não há mais crentes sobre a terra, e aqueles que estarão não se arrependerão dos seus pecados. Amém? Ou seja, as 7 taças vão selar a vingança de Deus contra o pecado e contra o pecador. Amém? Então aqui esses anjos eles vão anunciar o Evangelho, a boa nova, que é a derrota de Satanás, e a consequência do pecado, aquele que aceitar o nome da besta. Amém, irmãos? É a última chance da humanidade, são esses 3 anjos. Amém, queridos? E este primeiro, você nota que ele traz o Evangelho na mão. Amém, irmãos? O que esses 3 anjos estão fazendo, irmãos? Eles estão mostrando para toda a humanidade. A igreja estava certa. Aquela irmãzinha dentro do ônibus que tanto te incomodou, que tanto encheu o seu saco todo dia, com a Bíblia na mão, pregando, ela estava certa. Aquilo que eles disseram, aquilo que a igreja disse, é verdade. Então, humanidade, arrependa-se agora, essa é a sua última chance. Amém, irmãos? Essa é a função desses anjos. E ele traz o Evangelho como testemunha. Aquilo que estava escrito é a verdade. Amém, irmãos? Aquilo que estava escrito é verdadeiro. Qualquer igreja, qualquer seita que disser que a Bíblia não é literal, que a Bíblia não traz a verdade, que a Bíblia é questionável, saia fora. Amém, irmãos? Porque esse é o testemunho de Deus. Palavra viva de Deus, inspirada a nós. Amém, queridos? Quem é fiel ao Evangelho está no caminho certo. Amém, queridos? Prosseguindo. E outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E outro anjo seguiu dizendo, e o seguiu o terceiro anjo dizendo, com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal da testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da ira,
e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos de dia e diante do Cordeiro. Amém, queridos? Então esses anjos, eles vão bradar no céu em alta voz. E aí, essa é a última chance da pessoa se arrepender dos seus pecados, crer no Senhor, crer no Evangelho e conseguir a sua salvação, se livrar do lago de fogo. Amém, irmãos? Porque quem aceitar a marca da besta, esse vai para o lago de fogo. Amém, irmãos? Quem louvar ao anticristo, esse vai para o lago de fogo, esse vai ser condenado. Amém? Então, o segundo anjo, ele traz a notícia de que o inimigo do Senhor Jesus já foi derrotado. E o último anjo traz a última advertência. Amém? Versículo 11. A fumaça do seu tormento, será daqueles que serão condenados, sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Versículo 12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Amém, queridos? Ou seja, de que vale um alívio momentâneo e perder a salvação eterna? Né? De que vale você não enfrentar o anticristo, você se acovardar e receber a condenação eterna? Né? Porque o tormento será eterno, irmão. Se você acha que a vida na terra é difícil, você ainda não viu nada. Difícil mesmo é passar pelo tormento, pelo lago de fogo eternamente. Nós precisamos nos livrar disso, irmão. O temor tem que ser algo constante na nossa vida, para nos livrarmos do pecado, para andar certinho no caminho de Deus. Amém, irmãos? O primeiro anjo, ele vai dizer: Deus é o único Criador do universo. Amém? Ele confirma que é a criação. Ele diz o que também? Temei a Deus, tenha o temor de Deus e dai glória a Deus. Amém, irmãos? Toda a criação, irmão, basta a gente olhar para a natureza, para nós vermos as evidências de que a natureza ela foi criada. Existe inteligência por trás da natureza. Amém, irmãos? Quando você vê, por exemplo, que a chuva cai do céu, molha as folhas do coqueiro, as folhas do coqueiro, da palmeira, canalizam essa água para o centro do tronco da palmeira, você vê, isso é engenharia. Amém, irmãos? Se você mandasse uma sonda para outro planeta, chegando lá, você visse uma estrutura de duas partes em queda, e nelas tivessem uma estrutura ondulada, você diria o quê? O que os cientistas diriam? Aqui passou vida inteligente. Por quê? Porque há aqui vestígios de um projeto, vestígios de presença de vida inteligente nesse planeta. Então esse planeta foi habitado por vida inteligente. Amém? Mas esses mesmos cientistas, eles veem uma palmeira, a tecnologia de irrigação do seu tronco e querem negar de forma teimosa, de que Deus não existe. Amém?
O que diz Paulo a respeito disso? Paulo diz, eles são indesculpáveis. Porque Deus deu inteligência ao homem para observar, para ver as evidências, para julgar. Amém? E aquele que não quer, irmão, eu digo, não quer aceitar a verdade, ele é indesculpável. Não pode dizer, eu não sabia. Você sabia, você só não quis aceitar. O anjo traz a notícia de que, segundo o anjo, caiu a Babilônia. Ou seja, o inimigo da humanidade está sendo derrotado. Mas, irmão, o que é Babilônia? Babilônia não era a cidade de Nabucodonosor, sim. Mas aqui nós vemos a Babilônia como símbolo. Símbolo de quê? Símbolo de um sistema religioso, um sistema de códigos morais, políticos e econômicos. Amém? A palavra diz que no tempo da grande tribulação, eles vão mudar até mesmo os calendários. Eles vão mudar os livros, eles vão mudar o ensino de história. Eles vão mudar tudo. Todo um sistema opressivo vai ser montado. Para quê? Para o reino do anticristo. E para que a humanidade acabe sucumbindo à sua sedução. Temos também uma cidade que simboliza tudo isso. Qual vai ser essa cidade? Vai ser Nova York? Creio que não. Vai ser Dubai? Talvez. Né? Mas é uma cidade de comércio intenso, onde o sistema econômico de Babilônia vai comprar e vender através dessa cidade. Nessa cidade vai ter muito luxo, muita prostituição, droga à vontade, né? O sistema para levar o quê? Para afundar o ser humano, para levar ele para o abismo. Amém? Esse sistema é o sistema que leva o ser humano à prostituição. Que prostituição? Prostituição da idolatria. É um sistema de idolatria. Amém? É um sistema que vai ter a sua religião. A religião vai ser fundada em quem? No anticristo. Para quê? Para adorá-lo, né? Como vimos no capítulo anterior, para fazer dele um Deus. Lá vai estar não só o anticristo, como o falso profeta. Para quê? Para levar adiante essa religião, essa seita. Mas nós vemos que Deus vem com a ira, né? A ira não é uma coisa errada, irmão? Não, a ira não é. A ira de Deus gera justiça. A ira de Satanás leva o quê? A desgraça, a maldade, a corrupção. Amém? O terceiro anjo traz o quê? Advertência. Aceitem o Senhor Jesus. Quem não aceitar o Senhor Jesus? Quem aceitar a marca da besta? Quem seguir o falso profeta vai ter o mesmo destino que ele. Mas o lago de fogo foi feito para a humanidade, irmão? Não, irmão. O lago de fogo foi feito muito antes do ser humano ser gerado. Ele foi feito para Satanás e seus demônios. Mas se você se alia a Satanás, você acaba tendo o mesmo destino que ele. Amém, queridos? No final da Grande Guerra, houve o julgamento de Nuremberg. E nesse julgamento, eles prenderam os líderes nazistas, os principais líderes nazistas, principalmente aqueles que estavam comandando os campos de concentração. E na hora do depoimento dele, o que eles diziam? Eu só estava seguindo ordens. Eu sou militar, eu tenho que seguir ordens. Mas, irmão, quem fizer seguindo ordens também vai morrer. Amém? Qual foi o destino desses militares lá de Nuremberg? Qual foi o destino desse julgamento? A forca. Não teve desculpa. Amém? Nós podemos ver lá em Apocalipse 13:10. Diz a palavra do Senhor em Apocalipse 13:10, irmão.
Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Amém, irmãos? Então, se você faz parte das tropas do anticristo, você vai ser condenado junto com ele. Amém? Se você é militar, se você é policial militar, se você é policial federal, toma cuidado, irmão. Olha quem você está seguindo. Principalmente quando chegar a grande tribulação. É melhor abrir mão do emprego, é melhor abrir mão do cargo, é melhor abrir mão da patente do que ser condenado. Amém? O que você não pode abrir mão é da sua salvação. Então, daí por diante, há uma escolha. Morrer em Cristo e viver eternamente na glória. Né? Ou viver um pouquinho mais, ser poupado, né? Parar de sofrer um pouquinho nessa terra, mas receber a condenação eterna. Quem perder a sua vida... Quem perder a sua vida, né? Em razão de mim, achará lá, diz o Senhor Jesus. Amém? Mas quem achar a sua vida, quem poupar a sua vida, a perderá. Amém, queridos? Vamos continuar. Versículo 14. Capítulo 14, versículo 14. Vamos lá, irmão. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante Olhei e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega, e já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Amém, irmãos? Referência? Irmãos, essa parte aqui é a consumação do que Jesus estava ensinando quando ele explicou a parábola do trigo e do joio. Amém, irmãos? Como foi a parábola do trigo e do joio? O inimigo veio a semear no campo, né? E no meio do trigo também nasceu o joio. O que é o joio? O joio ele parece muito com o trigo, mas você pega ali o joio, você esfrega ele na mão, só fica palha seca. Quando você pega um trigo e esfrega ele na mão, ele está cheio de semente, né? Ele está cheio de fruto. O trigo ele gera fruto, o joio ele só gera morte. Amém, irmãos? Então, há no meio dos homens pessoas boas e pessoas más. Aqui a ceifa está dizendo que, qual é o sentido da ceifa? Deus vai colher, ou seja, Deus vai desterrar, Deus vai tirar os homens da vida. Ele está colhendo os homens da face da terra. Só que uns para a glória, outros para o lagar da sua ira. Amém, irmãos? Veja bem, quando Faraó morreu nas mãos do único Deus, ele já estava maduro. Ele já estava na hora de ser colhido. Toda a chance
que Faraó teve para se converter, ele foi dado a ele por Deus. Faraó, ele viu a glória de Deus. Faraó, ele viu que o povo o povo que estava do lado de Moisés, Deus estava do lado dele. Mas em nenhum momento Faraó quis se converter a Deus, né? Faraó aqui, ele vem com uma figura de Satanás. Faraó viu a glória de Deus, ainda assim, ele quis enfrentar a Deus. Ele quis enfrentar, ele quis lutar contra Deus, contra todo o seu poder. E nisso ele perdeu tudo. Ele perdeu o seu filho primogênito, ele perdeu a própria vida, né? E todo o povo caiu em desgraça. Por quê, irmãos? Por que Faraó não se converteu? Faraó teve toda a chance, mas chega um momento em que a pessoa, em que Deus, ele cessa a graça sobre a vida dessa pessoa. Há um momento, diz a palavra de Deus, em que Deus endureceu o coração de Faraó. Por quê? Porque não tinha mais jeito, irmão. Sabe? Como diz mesmo aqui em Apocalipse, aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Se você está convicto no pecado, se você assumiu o pecado como o seu estilo de vida, é melhor que você se lambuze logo e fique logo nele, né? Aproveite um pouquinho de prazer que você ainda vai ter nessa vida terrena, porque o juízo virá. Amém? Então, Faraó, ele se tornou uma uva madura. Só que ele era não uma uva doce, ele era uma uva amarga. Isaías 5:4. Vamos lá. Isaías, capítulo 5. Versículo 4. Diz a palavra do Senhor: que mais se podia fazer a minha vinha, que eu já não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto. Derribarei a sua parede, para que seja pisada. E a tornarei em deserto. Não será podada, nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros. E as nuvens darei ordem, para que não derramem chuva sobre ela. Amém, irmãos? Misericórdia, hein? Ou seja, Deus, ele dá toda a chance para que a humanidade se converta a ele. Mas chega uma hora que o ser humano não tem mais jeito, irmão. Chega uma hora que o ser humano chega uma hora que Deus encontrou o seu limite. Amém? Existem pessoas vivendo sobre a terra que são como mortos-vivos. Existem pessoas que Deus já escolheu condená-los. Deus já escolheu, esse aí não tem mais jeito, né? Assim como foi Faraó naquela época. São frutas, são como se fossem uvas amargas. Então, assim como foi no trigo e no joio, Deus, ele vai separar. Uva boa vai ser vinho, vai para a mesa dele. Uvas amargas, ele vai pisar no lagar da sua ira. Mas como a uva fica boa, irmão? Obedecendo a Deus, seguindo os seus caminhos, né? Apesar de toda a luta que nós temos nessa vida. Essa vida é vida de luta, irmão. Essa vida é guerra constante. Mas veja bem, quem já plantou uva, quem já cuidou de uva sabe disso. Quanto mais o tempo é seco, é na seca que você tem a fruta mais doce. Você sabia disso? Então, quanto maior a tribulação, maior é a qualidade da uva. E melhor vai ser a qualidade do vinho. Sabia disso, irmão?
O Nordeste brasileiro está produzindo uvas melhores do que o Sul. Por quê? Porque o Nordeste é um clima árido, é um clima difícil para outras culturas, mas para o vinho está sendo bom, né? A uva lá é mais docinha, o vinho de lá está sendo de melhor qualidade. Ou seja, aquele que muito sofreu na terra, aquele que pelejou muito, ele se torna uma uva mais doce ao paladar de Deus, amém? Ele vai alcançar uma glória maior no trono de Deus, amém, queridos? Então, sejamos uvas doces, sejamos crentes dóceis para com Deus, amém? E rebeldes para com as seduções do mundo. Vamos seguir a Deus, irmãos, com fidelidade, amém? A grande tribulação, ou seja, a grande tribulação ela vai depurar ainda mais a fé dos crentes daquele tempo, né? Ao ponto de que o crente vai ficar tão docinho, vai tanto sofrimento, tanta confirmação, o crente vai ficar tão docinho que ele vai desejar morrer por Cristo, amém? E esse vai ser o sacrifício, né, da sua vida a Cristo, o sacrifício doce a Deus, amém? Porque não há um sacrifício mais doce a Deus do que você entregar a sua própria vida, amém, irmãos? No meio das tribulações. A consumação do lagar da ira de Deus vai ser no Armagedon, ou seja, quando haverá realmente um banho de sangue ali. Que é quando, irmão? É quando a humanidade má, aqueles que já estão no pecado, já estão a serviço do anticristo, eles se virarem contra Deus e resolverem combater o próprio Cristo. Essa é a rebelião final. E essa é a consumação do lagar da ira de Deus, né? Quando o próprio Cristo virá e acabará com a vida deles. Amém? Então, aqui ilustração bem melhor. No Vale do Armagedon, esse vale existe, fica lá em Israel, vai haver esse grande levante, né? E vai ser um momento histórico. Histórico, porém breve, irmão. Porque a briga é desigual, amém? O Cristo que vem em amor, ele virá em furor. E ele vai pisar o lagar. Ele vai pisar essas uvas amadas. E elas vão escorrer pela terra. Até o freio dos cavalos. Versículo 20. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Amém, irmãos? Lá haverá um massacre mesmo. E Jesus não sofrerá nenhum arranhão. Amém, irmãos? E esse é o destino de todo aquele que se levanta contra Deus. É massacrado, é pisado. Amém? É condenado, vai para o lago de fogo. Por isso nós devemos ter esse temor. Amém, irmãos? Então, eu creio que essa ceifa é aquilo que antecede as 7 taças. As 7 taças é o encerramento do julgamento de Deus sobre a terra. Amém? Depois das 7 taças, depois das 7 taças e do episódio do Armagedon, é quando Cristo vai reinar por 1000 anos na terra para restaurar a terra, que vai estar completamente devastada. Nós vamos estudar isso nos próximos capítulos. Amém, queridos? Eu queria que algum irmão que esteja vendo, ele participasse, amém? Alguma dúvida? Dígito no chat.
Pode digitar no chat aí, irmãos. A gente vai tirar a dúvida agora, amém? Os irmãos que participam da live, eles têm o privilégio de poder de tirar suas dúvidas, amém? Como se fosse uma aula presencial. Então, resumindo, Deus está preparando a terra que já estamos no juízo final. Amém, irmãos? Ou seja, participar. Nós temos a fé de que nós seremos arrebatados antes da grande tribulação. O nosso alvo é esse. Amém? Mas aqueles que ficarem, irmãos, eu quero pregar para quem for arrebatado e para quem vai ficar também. Aquele que ficar, ele vai passar pela grande tribulação. E passar pela grande tribulação significa ter que entregar a sua vida ao testemunho de Cristo. Amém? A gente tem que ser claro nesses detalhes. Por quê? Porque você vai fazer parte dessa ceifa. Você vai ser ceifado. Mas você vai ser ceifado para a glória, né? Para estar diante do trono, para cantar diante do trono de Deus, ou você vai ser ceifado para ser pisado no lagar da ira de Deus, né? Que triste destino é esse. A partir, uma vez que a humanidade for toda tirada da terra, vem o reino de Cristo. Amém? O reino de Cristo por 1000 anos. E aqueles que foram para o lagar, eles vão ficar onde? Eles vão ficar no inferno durante 1000 anos. Depois de 1000 anos, ainda haverá uma última rebelião. E depois dessa última rebelião, o que vai acontecer? Já está pronto, tanto a recompensa quanto a condenação. A partir daí vem o quê? Vem o trono branco. Deus já deu a recompensa para aqueles que estão com ele. E vai haver o trono branco para quê? Para condenação, para o lago de fogo daqueles que se rebelaram contra Deus. Amém, irmãos? Então, quem vai estar do lado do anticristo? Quem vai estar lutando por ele? Quem vai estar fazendo efeitos especiais para enganar toda a população do planeta? A mídia toda, a tecnologia, né? Talvez a ONU, talvez organismos imensos, né? Não ser arrebatado e viver a grande tribulação significa viver em estado de miséria, em estado de fuga o tempo todo, né? Viver também pregando, tentando a salvação dos outros, né? E viver na iminência de entregar sua vida em sacrifício a Cristo. Amém? Essas são coisas que muitos têm o receio de falar abertamente. Né? Ah, você vai morrer durante a grande tribulação? Se você ficar, provavelmente vai. E esse é o preço a se pagar para entrar na glória de Deus durante a grande tribulação. Amém? É o preço a se pagar para estar diante do trono. Há várias posições para quem foi salvo. Muitos vão estar diante do trono. Muitos vão estar abaixo. Muitos vão estar afastados. Eu creio que vai ter gente que vai ver só aquela luzinha lá no fundo, né? Quilômetros e quilômetros, estádios e estádios distante do trono. Ele vai estar infeliz? Eu creio que não, ele foi salvo. Se livrou ele foi livrado do lago de fogo. Amém? Mas poderia estar numa posição melhor? Também poderia. Então o Apocalipse ele traz essas várias posições. A quem muito é dado, muito é cobrado. E quem faz por merecer, recebe a glória. A graça é para todo mundo.
Amém, irmãos? Mas a glória é só para quem merece. Amém? São aqueles que fazem por merecer. Qual é o exemplo desses 144 mil? Então, vale a pena investir na obra, vale a pena tirar tempo, vale a pena abdicar do lazer para a obra de Deus? Com certeza, irmão. Deus, ele paga. Jesus, ele é um patrão que paga muito bem. Amém? Ainda que você não esteja vendo a sua conta crescer, mas o salário de quem trabalha para Deus é muito alto. Amém, queridos? E há homens e mulheres que pagaram diferentes preços. Há uns que pagaram o preço da própria vida, deram a vida por Deus. E há aqueles que abriram mão de família, filhos, criar cachorrinho, gatinho, né? E viver integralmente para a obra. Amém, queridos? Então, estamos encerrando aqui essa live. Vamos dar prosseguimento semana que vem. Amém? Então, estamos encerrando. Né? Para a honra e glória do Senhor, agradecemos, Senhor Deus, por esse momento, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Glorificamos a Ti, Deus. Louvado seja, Senhor Deus. Obrigado, Pai, que essa live, Senhor, que esse vídeo alcance, Senhor, aos muitos milhares e milhões, Senhor, que precisam, Pai, ouvir essa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, irmãos. Agradeço aqui a Igreja Assembleia de Deus Vitória Plena, na pessoa do pastor Rafael. Amém? Um abraço aos irmãos. Peço aos irmãos, assistam, curtam, compartilhem. Vai ficar gravado. Amém? Vai ficar gravado. E espalhem essa mensagem, irmãos. Espalhem essa mensagem porque as pessoas precisam ser alcançadas. Amém? Glória a Deus. Obrigado.